Ei, gente, tô de volta e vamos aproveitar aqui o clima de independência, né? Que a gente comemorou ontem, feriadão, pra gente relembrar uma coisa muito importante: os adjetivos. Para isso, a gente vai aproveitar o hino nacional e estudar a primeira estrofe deles. Vamos lá. Acompanha comigo o cursor. Pronto, vamos ficar só com essa primeira estrofe, né? Olha só: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Vamos começar. Para a gente desvendar o hino, a primeira coisa a gente tem que ver se nós estamos entendendo as palavras. Então eu marquei algumas aqui de vermelho, olha só. E todas essas palavras marcadas de vermelho são adjetivos, né? Então olha só: ouviram do Ipiranga, do riachinho, lá do riacho Ipiranga, as margens plácidas. Não era qualquer margem, era uma margem plácida. Daqui a pouquinho nós vamos ver o que significa isso. De um povo heróico, né? Então não é qualquer povo, é um povo heróico, não é um povo medroso, não é um povo covarde, né? É um povo heróico. O brado é grito, né? O brado retumbante, também não é um grito tímido, né? Não é um grito de dor, é um brado retumbante. Já vamos ver o que significa isso aqui. E o sol da liberdade não é o sol de verão, não é o sol da primavera, é o sol da liberdade. Em raios fúlgidos, não é qualquer raio, né? É um raio fúlgido, brilhou no céu da pátria neste instante. Nós vamos ver o que significam essas palavras. E depois nós vamos ver que às vezes o que as pessoas acham difícil no nosso hino, que é considerado o segundo hino mais bonito do mundo, né? Para mim ele é o primeiro, né? É justamente isso, são os adjetivos, as palavras, né, que algumas já a gente não usa tanto, né, então as pessoas esquecem o significado delas porque não usa, né, e a ordem indireta. Depois nós vamos endireitar essa ordem aqui. É como se ao invés de eu falar assim, olha, o menino caiu no buraco, eu falasse assim: no buraco o menino caiu. Ou então, no buraco caiu o menino. Significa a mesma coisa, só que a ordem é uma ordem trocada, não é uma ordem que a gente usa no dia a dia, a gente chama isso de ordem indireta, então por isso às vezes fica um pouco esquisito, né? Mas nós já vamos ver o que significa essa parte do hino aqui. Olha só, vamos pegar então essas palavras que estão em vermelho e eu vou trocar pelo significado delas, tá? Por um sinônimo. Então, olha só: plácidas, heróico, retumbante, da liberdade, fúlgidos e da pátria, né? São palavras que a gente chama de adjetivo. Elas servem para dar uma qualidade, uma característica para uma coisa, um lugar, uma pessoa, um animal, um sentimento, né? Então, olha só: ouviram do Ipiranga as margens plácidas. O que é plácido? Plácida é a mesma coisa que serena, tranquila. Então, as margens tranquilas, né? Olha aqui, ó, tá vendo essa foto? Essa foto é uma foto atual do riacho Ipiranga, né? Do rio Ipiranga, lá em São Paulo, né? Tá bastante poluído já, né? É um ponto de destaque para a nossa história do Brasil, mas está meio mal cuidado. Mas vamos voltar aqui. Então, ouviram do Ipiranga as margens tranquilas, olha só, margens tranquilas, calmas, né? De um povo heróico. Não é qualquer povo, né? É um povo que a característica dele, que a qualidade dele é ser heróica, é ser valente, né? De um povo valente, o que elas ouviram? O brado retumbante. Retumbante é aquilo que ecoa, forte, né? O brado forte, o grito
forte, decidido, né? E o sol da liberdade é igual eu disse antes, é o sol da liberdade, não é o sol de verão, não é o sol da primavera, é o sol da liberdade, né? Em raios fúlgidos, fúlgidos é muito brilhantes, muito luminosos, vamos colocar aqui, muito brilhantes, né? Brilhou no céu da pátria, pátria é o nosso país, né? Quando a gente ama, aí deixa de ser só um país, uma terra, é uma pátria que está no nosso coração, né? Brilhou no céu da pátria nesse instante. Então, olha, não é em qualquer céu que brilhou, brilhou no céu da pátria, da minha pátria, do Brasil, né? No céu do Brasil. Né? Nesse instante. Então aqui, ó, deixei uma imagem de raios fúlgidos aqui, bem luminosos, bem brilhantes, né? Olha só. Como é que ficaria essa estrofe na ordem direta? Na verdade, o que o autor quis dizer aqui? Ele quis dizer mais ou menos isso aqui, ó. As margens tranquilas do riacho Ipiranga, então as margens lá do riachinho do rio Ipiranga, né, ouviram o quê? O grito forte, decidido de um povo valente. Lembra que essa estrofe, ela está lembrando do dia da independência mesmo, né? Então, 7 de setembro é dito que o Dom Pedro estava lá às margens do rio Ipiranga e gritou, né, liberdade ou morte. Então, assim, essa estrofe faz alusão, diz disso. Às margens tranquilas do riacho do Ipiranga, ouviram o grito forte, decidido de um povo valente. E no instante em que elas ouviram esse grito, os raios do sol da liberdade brilharam no céu do país de um modo especialmente luminoso. Ficou muito lindo. Então, no momento em que Dom Pedro I tinha dado o grito, né, independência ou morte, até o céu se abriu e o sol brilhou magnificamente, iluminando aquelas margens tranquilas do riacho Ipiranga. É mais ou menos isso daqui que o Pedro Américo fez no quadro dele. Aqui não está tão tranquilo, né, que os cavaleiros estão aqui de espadas acima e tal, né? Mas, enfim, era essa ideia mesmo de... montou a cena, né? Colocou para nós a cena de um momento heróico, de um momento memorável. Agora, olha só, essas palavras que estão em vermelho, né, que são os adjetivos, elas são tão importantes. Agora nós vamos ler o mesmo hino sem os adjetivos, para a gente ver como é que fica. Olha, ouviram do Ipiranga as margens do rio Ipiranga, ouviu de um povo o grito. Ouviram de um povo o grito. E o sol brilhou no céu da pátria, brilhou no céu nesse instante. Ó, as margens, vou colocar na ordem direta aqui pra gente. Ó, as margens do Ipiranga ouviram o brado, o grito, né, de um povo. E o sol brilhou no céu nesse instante. Viu como é que ficou pobre? Olha só, as margens tranquilas do riacho do Ipiranga ouviram o grito forte, decidido de um povo valente. E no instante em que elas ouviram esse grito, os raios do sol da liberdade brilharam no céu do país de modo especialmente luminoso. Viram a diferença? Como fazem falta os adjetivos? Um adjetivo, então, gente, é uma palavra que acrescenta uma característica, uma qualidade, alguma coisa, lugar, pessoa, animal. Ele colore para a gente as cenas. Ele traduz para a gente de uma forma mais vívida, né, aquilo que você quer mostrar. Então, daqui para frente, quando a gente estiver escrevendo as nossas frases, vamos tentar usar ao máximo adjetivos. Vou continuar com esse assunto no próximo vídeo.
Um beijo para vocês e até!